Sejam todos muito bem-vindos ao nosso curso de Petit Lenormand, também conhecido aqui no Brasil como Baralho Cigano. Eu sou o Thiago Romano, oraculista e professor, e nós vamos estar juntos durante toda essa jornada. Bom, quero começar falando um pouquinho sobre mim e da minha trajetória com o baralho. Meu primeiro contato com ele foi lá em 1996 e a gente tinha nessa época muito pouco acesso ao conteúdo. Depois dos anos 2000 e pouquinho, a internet já estava mais popularizada e aí começamos a ter acesso a conteúdo que vinha lá de fora, principalmente da Europa, onde esse baralho foi criado. E aí, depois de 2012, que uma pesquisadora muito importante, que é a Mary Kay Greer, publica a pesquisa dela, onde ela traz documentos e fatos históricos comprovados sobre a origem do baralho e ampliou muito mais para a gente entender sobre os significados e os métodos de leitura. A minha formação acadêmica é em biomedicina, me formei em 2002 e tenho especialização em acupuntura porque essa área de terapias corporais, integrativas e holísticas sempre me fascinou muito. Eu sempre mantive em paralelo os meus estudos nessas escolas que ensinavam técnicas desse tipo. Eu passei então por escolas que ensinavam reiki, karuna, xamanismo, cristais, florais, cromoterapia, radiestesia e assim por diante. E a minha paixão por ensinar começa em 2001, quando eu me formei mestre reiki e comecei a dar iniciações. Daí por diante, tudo que me sentia realmente capacitado, fazendo cursos sérios, eu tinha o prazer de compartilhar esse meu conhecimento. E com o baralho, eu só fui começar a dar aula há 6 anos atrás, quando realmente eu tive certeza de ter estudado o mínimo para poder começar a ensinar. Eu acredito que tanto a cartomancia como qualquer outra profissão, a gente nunca deve parar de estudar, parar de buscar o aperfeiçoamento, né? A partir do momento que a gente assume a responsabilidade de utilizar algo, prestar serviço para outra pessoa, seja como professor ou seja como o prestador de serviço de qualquer coisa mesmo, a nossa responsabilidade deixa de ser apenas com nós mesmos. A responsabilidade passa a ser com o outro. Então, a minha responsabilidade passa a ser com aquele que vem buscar meus serviços. E enquanto profissional, eu tenho que oferecer o melhor. Eu não posso entregar algo que eu tenho dúvidas ou que eu me sinto inseguro e eu só estou capacitado para treinar comigo mesmo. A cartomancia é uma profissão como qualquer outra e a partir do momento que você anuncia que vai atender lendo cartas para alguém, você assume o compromisso de estar preparado como um profissional. E um bom profissional nunca para de estudar. Sempre tem algo a mais a agregar no nosso conhecimento e nos tornar mais preparados e melhores ainda, com muito mais conteúdo para oferecer. E eu me proponho com esse curso te passar todo o meu conhecimento para que você se sinta capaz de começar a realizar leituras para você mesmo, e aí você vai se sentindo seguro para começar a fazer tiragens para amigos, familiares, pessoas próximas, e com a sua prática eu tenho certeza que você vai se tornar um ótimo profissional. É claro que esse curso também atende aqueles que buscam uma ferramenta de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. Então eu espero que você inicie já o curso consciente de que a cartomancia é sim algo muito sério, ela é uma profissão, ela é reconhecida no nosso país como uma profissão, apesar de não estar regulamentada, ela já é reconhecida. Esse já é um grande passo, então vamos manter sempre essa consciência e esse respeito
para que cada vez mais as pessoas deixem de ver a cartomancia como charlatanismo, como misticismo e passem a ver com outros olhos, com muito mais respeito, pois a gente merece. Então vamos lá, vou começar a passar para vocês passo a passo do nosso curso, todos os módulos e tudo que você vai aprender. Boa jornada para você! Bom, assim que o aluno faz a inscrição, no ato da matrícula, já está liberado na plataforma. Essa plataforma é a Hotmart. Eu mando o link para você efetuar o pagamento e você imediatamente já tem acesso ao curso. Então esse módulo, eu chamo de um módulo extra, inicial, já fica lá disponível assim que você faz sua inscrição e a gente começa o conteúdo teórico do Petit Lenormand na data marcada para início do curso, ok? Então, o que tem nesse módulo inicial? Uma aula demonstrando os baralhos e ensinando o que é importante para você levar em conta na hora de escolher o seu baralho, porque é uma dúvida muito comum, hoje a gente tem uma variedade muito grande, de estilos de decks do baralho cigano. Então, o mais clássico, tem os mais modernos com temáticas diferentes. A gente tem também bastante carta com o estilo brasileiro de leitura, então não vai aparecer as figuras de naipe, as cartas vão estar associadas aos orixás. Então, entendendo a diferença desses decks, sabendo que tudo é Petit Lenormand, tudo é baralho cigano, mas existem algumas particularidades nos baralhos e umas são úteis para a gente, porque a gente vai estudar o estilo europeu de leitura, e outros não vai ser tão interessante nesse momento, por exemplo, se as cartas vierem mais associadas com as energias dos orixás, porque uma ou outra muda o significado entre o estilo brasileiro e o estilo europeu de leitura. Depois fica disponível também alguns documentários e entrevistas que eu retirei do YouTube para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a história do baralho comum, como desde a criação dele, a origem dele lá na China, para entender também como ele foi associado à leitura da sorte, à leitura do futuro lá na Europa, como que as variações que existem dos próprios naipes lá na Europa. Então, se você vai na Espanha, o baralho tem um número diferente de cartas e a representação diferente dos 4 naipes. Por exemplo, se você vai para a França, ou se você está na Alemanha, se você está na Itália, o próprio baralho comum pode ter diferenças tanto no número de cartas como na representação, como os naipes são desenhados e chamados. Isso vai ser muito importante para a gente, porque o padrão de naipes que a gente segue na nossa leitura é o padrão dos naipes alemânicos, que é muito diferente dos naipes franceses, por exemplo, que são utilizados na leitura do tarô. Então, todo esse conteúdo que eu coloquei nesse módulo extra inicial já dá esse pano de fundo, para você entender melhor quando a gente começar a falar dessas diferenças. Tá? Também eu coloco um pouco falando para a gente entender os fundamentos, o que é um oráculo, o que não é um oráculo, sobre a intuição, o quanto a intuição pode ajudar ou atrapalhar a gente em uma leitura. Vamos entender também, tem um documentário muito legal que tem experiências científicas mostrando sobre onde estamos no agora. Esse tempo não é o tempo como a gente aprendeu a olhar para ele, ok? E aí, quando o curso se inicia oficialmente com a turma na data marcada, o módulo 1 é liberado lá na plataforma com essas aulas gravadas. Então, na nossa primeira semana, o que a gente vai estudar? As bases históricas. A gente vai
desmistificar o baralho, né? Essa coisa que tem toda em volta dele, tem esoterismo ligado, tem espiritualidade, espiritismo, né? O baralho, por que chama baralho cigano e por que é Petit Lenormand? Qual que é o certo? Tem certo? Como que eu chamo, né? Foram os ciganos mesmo que criaram esse baralho e difundiram ele pelo mundo. Então vamos conversar um pouco sobre os fatos mesmo que comprovam o que é essa ferramenta que a gente está utilizando. Vamos falar também sobre a profissão cartomante, né? O que isso representa, tanto para a gente que lê, como para a sociedade hoje em dia. A gente tem muito misticismo envolvendo essa palavra, principalmente cartomante, né? Quando a gente fala cartomante, já vem uma imagem pré-definida na nossa mente. Tem um lado negativo que a maioria de nós e da sociedade tem associado com a palavra cartomante, como o charlatanismo. Depois a gente vai falar das origens do Petit Lenormand, o que estava acontecendo naquela sociedade naquela época. Aí a gente passa por emblemas e cartas de conversação, porque os livros de emblemas eram muito populares na Europa, principalmente nos séculos 17, 18, 19. Esses livros de emblemas originaram cartas de conversação. Depois a gente vai falar sobre a Madame Lenormand, que o nome dela está no baralho. E por muitos anos, por muito tempo, esse nome associado ao baralho dava a ilusão que foi criado por ela. Mas não foi, e nós vamos entender o porquê e a história real por trás disso. Aí a gente vai falar sobre o Jogo da Esperança, que foi um jogo predecessor ao nosso baralho. O nosso baralho veio originado do Jogo da Esperança, que foi criado lá na Alemanha. A gente vai entender o porquê, né, o que muda quando o Jogo da Esperança se torna o Petit Lenormand e como ele se expande pela Europa e até pelo mundo. E então a gente vai falar sobre Philippe Lenormand, que ele lança, né, esse livreto com os significados das cartas. Esse livrinho que acompanha o baralho, ele lança um muito importante lá na Europa, né, e nesse livreto ele começa a descrever, ele ensina como utilizar o método de distância com o baralho, e faz parte do que a gente chama de método, né, Lenormand de leitura. O método Lenormand mesmo, o tradicional, a forma tradicional de se ler esse baralho é a mesa real. A mesa real é aquela tiragem onde as 36 cartas são colocadas de uma vez na mesa e a gente consegue ler todas as áreas da vida do consulente, o passado, o presente, o futuro, todas as respostas estão lá. Então, para chegar, né, na mesa real, a gente precisa começar do zero, a gente precisa ir construindo passo a passo esses conceitos dentro de nós. Na segunda semana, o módulo 2 é liberado e aí a gente vai começar a falar, né, dessa chegada do Lenormand no Brasil, a influência que os cultos afro-brasileiros tiveram na leitura do baralho e também na popularização desse baralho no Brasil. Vamos falar sobre as tradições ou estilos ou escolas diferentes do baralho, principalmente a brasileira e a europeia, né, que apesar de ter mais semelhanças do que diferenças, ocorrem sim diferenças na leitura do significado de determinadas cartas e entender por que estamos aprendendo a tradição europeia nesse curso. Vamos entender também quando que esse baralho começou a ser chamado de baralho cigano e as verdades e mitos ao redor disso. A gente passa depois para as diferenças entre o tarô. Eles são completamente diferentes, né? Não existe semelhança nenhuma entre os dois, nem nos significados das cartas, nem na forma de tirar e fazer a leitura. A gente vai reforçar também a diferença, o que é um sistema de leitura cartomântica e o que é um oráculo.
E aí a gente já começa a entrar na estrutura do sistema Lenormand e na linguagem dele. Como é que esse sistema expressa uma linguagem para a gente? Porque aprender Lenormand é aprender uma língua nova. E isso acontece da mesma forma como aprender qualquer outra língua, né? A gente não aprende inglês indo passar um final de semana lá nos Estados Unidos, né? Se você passa um final de semana lá, você não volta falando inglês fluente. É a mesma coisa com o baralho, né? Se a gente fizer um curso de final de semana, você não vai sair com fluência nessa leitura, né? A gente tem que começar a aprender, né, as letras, depois formar sílabas, depois formar palavras, até quando a gente começa a formar frases e conseguir falar fluentemente essa língua. Ainda na segunda semana, no módulo 2, a gente vai entrar no estudo dos naipes, né? Então, os 4 naipes do baralho: copas, paus, espadas, ouros, né? Os 4 elementos da natureza, porque os naipes estão associados, né, cada um a um dos 4 elementos da natureza: terra, ar, água e fogo. Então a gente tem que estudar qual a filosofia por trás do estudo dos 4 elementos da natureza com a associação a cada naipe. A gente vai falar sobre as diferenças dos padrões de naipes lá na Europa, principalmente dos naipes alemânicos e franceses, porque é onde ocorre mais confusão na leitura do Lenormand, porque a maioria das pessoas, por não saber que o Lenormand segue um padrão alemânico de naipe, acaba tentando associar os naipes franceses, que são utilizados no tarô, com o Lenormand. Por exemplo, aqui a torre, né, está desenhada nessa carta para lembrar a gente o significado do 6 de espadas. Essa carta é o 6 de espadas, só que a maioria das pessoas acabam indo estudar e caem mais facilmente na tradição francesa de naipes e lê o significado lá para eles e acaba não fazendo sentido nenhum com a torre. E aí o que as pessoas fazem? Abortam, né, o estudo de naipes, porque como não faz sentido, elas acham que é muito difícil. E aí então, entendendo isso, a gente começa a entrar nos naipes alemânicos propriamente ditos. O nome desses 4 naipes no padrão alemânico é bolotas, folhas, corações e sinos. Depois de entendido tudo isso, a gente vai entrar em naipe por naipe. Então, naipe de ouros, né? Por que as cartas de ouros estão dentro desse naipe? E aí, sucessivamente, para os outros 3 naipes. Depois de estudado tudo isso, a gente vai começar a entender como que isso se aplica à prática da leitura, né? Então, os padrões de repetição, por exemplo, eu tenho excesso de copas, o que significa? Eu tenho falta de copas, e dos outros naipes também, né? Apareceu 2 cartas de espadas e 2 cartas de paus. O que isso pode influenciar na minha leitura? Aí na terceira semana, o módulo 3 é liberado e a gente começa a falar das cartas do baralho especificamente, seus significados. Então, para não ficar uma aula muito longa, eu dividi de 6 em 6 cartas. Então, a primeira aula vai falar do significado das cartas de 1 a 6, a segunda aula de 7 a 12 e assim sucessivamente até a gente estudar os significados das 36 cartas. Depois que a gente vê esses significados, eu vou passar um arquivo para vocês, que é uma folha com alguns campos ali separados para você montar um inventário seu, dividindo as palavras-chave que podem ser utilizadas, a essência da carta, a polaridade dela, se ela é positiva, neutra, negativa. E aí tem espaço para você separar, por exemplo, os substantivos que podem ser utilizados com essa carta, os adjetivos, os verbos. E aí você montando isso, na hora de praticar e estudar,
é só ir direto nesse seu inventário, nesse seu resumo de cada carta, né? E ver lá tudo que você anotou separadinho, e você vai saber o que pegar exatamente do seu inventário para formar uma frase, para formar um conceito para dar resposta para o seu consulente. Ainda no módulo 3, a gente vai aprofundar o estudo, então a gente vai ver as polaridades, né? Quais cartas são consideradas como positivas, quais são neutras e quais são negativas e o porquê disso. Tá? Aí a gente vai ver famílias de cartas, por exemplo, dentro do baralho nós temos cartas que representam os astros. Então esse conjunto, essa família de cartas, quando aparecem, elas trazem algo para nossa leitura. Da mesma forma, a gente tem as cartas da flora, da fauna, então são os animais que estão no baralho, raposa, urso, rato, peixes, né? E assim por diante. Na flora a gente tem o buquê, a gente tem os lírios, a gente tem o trevo e também a gente tem os objetos, né? A gente tem a foice, a gente tem a âncora, que trazem algo específico para nossa leitura. Depois a gente vai falar sobre cartas tema. Então, qual que é a carta que quando aparece fala sobre saúde? Qual a carta que fala sobre sentimento, relacionamento? Qual a carta que fala sobre dinheiro, que fala sobre espiritualidade, que fala sobre trabalho, né? Fala sobre família? Então vamos ver essas cartas tema, porque elas vão ser muito úteis não só para as leituras que vamos aprender nesse curso, como para a mesa real lá na frente também. Aí a gente vai ver categorias temáticas, né? Como essas cartas podem ser classificadas por áreas também. Então assim, dentro de tiragens de relacionamento, a gente sabe, a gente pode ter uma carta tema para isso, mas nós temos dentro do baralho várias cartas que falam sobre relacionamento de alguma forma. Né? Mesma coisa para os outros temas, por exemplo, a gente vai falar sobre as finanças do nosso consulente, a gente tem uma carta que ela é utilizada como carta tema de dinheiro, mas quais outras cartas do baralho também falam sobre finanças de alguma forma, mesmo que não seja a principal característica daquela carta? E aí a gente vai falar também sobre a estrutura do baralho, os ases do baralho, o que eles significam quando eles caem na mesa. Né? As cartas numeradas que a gente usa, 6, 7, 8, 9, 10. E as cartas da corte, né? Os valetes, as rainhas ou damas, os reis. Qual a relevância delas quando aparecem numa leitura? Então, quando o módulo 4 é liberado, a gente já começa a ver a leitura, né, propriamente dita. Agora vamos ver como que essas cartas conversam com a gente. Então a gente vai ver os tipos de significados das cartas, né? Eu vou ler ela literalmente, eu vou olhar para um coração e vou pensar no coração do consulente. Ela vai ter uma leitura simbólica, através das cartas da corte. Vamos entender os tipos de significados que as cartas podem ter e os fatores que vão influenciar na hora da gente escolher o significado para determinada leitura. A gente vai falar sobre contexto também, é uma coisa muito importante estudada, porque entender como contextualizar sua resposta é talvez a coisa mais importante que tenha na hora de praticar a leitura. Aí a gente vai aprender como fazer boas perguntas. Algumas perguntas que os consulentes fazem podem dar margem para uma confusão na hora da leitura, para dar dúvidas se aquela carta está realmente, né, falando sobre algo negativo ou não. E dessa forma nós vamos ter mais respostas na hora da tiragem. Também reeducar no sentido do que alguns consulentes esperam de nós cartomantes. Falam assim, não, eu não tenho nada específico, eu quero uma geral. Ele não te deu nenhum contexto de leitura. Então, a mesa que você abrir lá, aquelas cartas, elas podem falar sobre qualquer assunto da vida dele. E a margem para errar vai ser grande, não porque você não sabe ler, porque você não tem um contexto
para encaixar aqueles significados de carta. Então hoje, o que a gente preza muito? Essa reeducação dos consulentes de entender que nós não somos adivinhos. A gente não está lá para provar que tem um dom de adivinhação, que tem uma mediunidade excepcional, e pedir informação sobre a vida do nosso consulente não significa saber menos e não saber fazer uma boa leitura. Pelo contrário, a gente não está lá para ser testado, a gente está lá para ajudar pessoas e nós estamos lá trabalhando. E aí, né, depois disso, a gente vai estudar os tipos de perguntas que existem e que cada uma direciona, né, uma forma da gente ler. Por exemplo, a gente tem perguntas descritivas, né, que a gente vai descrever um evento, uma pessoa, um assunto. A gente tem perguntas narrativas que vão contar, então, uma história, vai lá de como começou, passando pelo presente e terminando, né, no provável desfecho. Então, se a gente vai narrar um fato, um acontecimento, também vai ter uma forma diferente de você realizar aquela leitura das cartas na mesa. E temos as cartas objetivas, né, que geralmente são o quê? As cartas de sim, não ou talvez. Se a pessoa está perguntando só se vai acontecer algo ou não, se ela deve ou não fazer alguma coisa, se a pergunta se limitar apenas a isso, nós vamos usar poucas cartas e responder só como sim, não ou talvez. Por exemplo, né, no lugar de perguntar, o fulano vai voltar comigo? Isso vai limitar a gente numa pergunta objetiva, sim, não ou talvez. Mas se a gente alterar a pergunta para algo, por exemplo, o que o fulano pensa sobre reatar o relacionamento? Ou quais as reais intenções do fulano? A gente está pedindo informações do que se passa na cabeça, no sentimento daquela pessoa perante nosso consulente. E aí ele vai receber, né, muito mais coisa nessa resposta e vai ajudar muito mais ele direcionar, né, as ações dele para o futuro dele. E aí, nessa mesma semana, a gente já vai ter nosso primeiro encontro online. Nós vamos com a turma agendar para a gente fazer esse encontro, onde nós vamos começar a aprender técnicas de leitura. Então, o pareamento, né, que também é chamado de emparelhamento, combinação, conjunção, que é como ler duas cartas. Isso é a base da nossa leitura do Lenormand para tudo, porque uma carta só não diz nada pra gente, é muito vago. A gente sempre tem uma carta e outra carta à direita descrevendo essa carta. E tem técnicas que facilitam, né, a realização desse pareamento. Então aqui a gente tem dois métodos muito utilizados nesse pareamento, que é o método gramatical, onde a gente vai pegar um substantivo de uma carta e um adjetivo de outra. E o método de conversão, que seria unir as duas cartas em um significado só. Aí a gente vai falar sobre o embaralhamento e o corte. É o consulente que corta em 3, corta para a direita, corta para a esquerda. Vamos entender essa parte da leitura. Aí a gente vai falar do passo a passo de uma leitura, né? Desde quando o consulente chega até nós, até a hora que ele vai embora. Tudo que a gente pode fazer e o que a gente não pode fazer para que a nossa leitura seja muito boa e a experiência daquele consulente também seja muito satisfatória. Depois disso, a gente vai ver como ler linhas de cartas. As linhas de cartas também são muito importantes para nós. Por quê? Porque uma mesa real ela é formada com 4 linhas de 8 cartas. Só que não adianta a gente começar a estudar como ler 8 cartas de uma vez. Porque sabendo ler uma linha de 3, você já pode começar a realizar leituras, né, para conhecidos, para amigos, para ter um feedback real. E dá para ver passado, presente e futuro, dá para descrever uma situação, dá para descrever uma pessoa. Claro, 3 cartas são poucas cartas, certo? Imagina que a mesa real tem as 36 cartas na mesa. Se a gente vai ler só 3, a gente está pegando uma fatia muito pequenininha da mesa real. Então vão ser respostas mais curtas,
né, mais assertivas, sem tanta informação assim, mas já tem informação para você dar e a melhor forma de começar a treinar. Então, sabendo fazer a leitura da linha de 3 cartas, você já começa também a fazer a tiragem das cartas do dia. Né? Com 3 cartas a gente pode todo dia de manhã fazer a tiragem do dia e aí à noite a gente vai analisar tudo o que aconteceu durante o dia e o que bateu com minha leitura. Por quê? Você tendo o seu dia inteiro como feedback para sua leitura da manhã, você vai começar a entender como que o seu baralho está se comunicando com você. A 5ª semana é só um encontro online para aprender mais métodos de tiragem. Então a gente vai aprender a linha de 5 cartas, que vai dar muito mais informação do que apenas a linha de 3. A linha de 5 cartas é a tiragem que eu mais utilizo nas minhas leituras. Ela é muito boa para responder muito tipo de pergunta. A gente vai ver como marcar pessoas nas leituras. Tem como a gente marcar antes no baralho, por exemplo, dentro de todas as cartas que podem representar pessoas, nós vamos escolher uma carta que tenha característica semelhante a alguém que ele está nos contando e eu vou ensinar como você marca ela, para que se ela aparecer na sua leitura, você vai saber que essa carta está se referindo a fulano de tal. Aí a gente vem com técnicas que não são tradicionais do Lenormand, mas que são utilizadas, né, também para realizar a leitura. Então a gente tem um método do cavaleiro que vai dar respostas daquilo que a pessoa pergunta assim, tá, mas por onde eu começo? Né? Se você quer aquela resposta rápida de por onde o consulente deve começar a agir para o que você leu aconteça, tem o método do cavaleiro. Depois tem um método que chama roda mística. Esse método coloca a situação na mesa para você, mostrando influências, né, do passado, projeções de futuro, vai falar o que se passa na cabeça do consulente, o que está a favor dele, e como esse método utiliza 12 cartas principais, a gente pode colocar mais 2 cartas em cada posição, assim a gente já vai treinar como ler as 36 cartas de uma vez, de 3 em 3 cartas em cada uma das 12 posições da roda mística. Aí a gente tem um método espelho da alma, né? Esse método de tiragem fui eu quem criei. Ele mostra, como diz o nome, né? Ele espelha a alma do consulente. Muitas vezes o consulente conta a partir da perspectiva dele dentro daquele assunto. E nessa tiragem pode aparecer para a gente coisas que ele não está contando de acordo com o quê? Com os padrões de pensamento e comportamento dele. Te ajuda a entender aquele consulente antes de iniciar sua leitura com pergunta e resposta. E vou ensinar também o método de previsão anual, porque no final de novembro, dezembro e até comecinho de janeiro, nos procuram muito para a gente fazer a leitura para o próximo ano. Aqui no módulo 6, que vai acontecer na nossa 6ª semana de curso, nós vamos falar sobre o povo cigano. Eu deixei por último no curso porque o nosso estilo de leitura europeia, né, a escola europeia, a tradição europeia não se baseia em nada da cultura do povo cigano. Isso aconteceu lá na frente, depois que o baralho foi criado, né, foi popularizado na Europa e principalmente aqui no Brasil, isso se tornou muito forte. Como não é a base da nossa leitura, como para nossa leitura a gente não precisa de nenhum ritual específico ligado ao povo cigano, eu deixei por último, né, para que seja uma opção para quem quiser, para quem sentir que faz sentido, pode incluir isso ou não nas suas consultas, mas não é obrigatório, não é pré-requisito nenhum. Então a gente vai falar sobre o povo cigano no Brasil. Muita gente não tem noção de como esse povo vive aqui no Brasil, de onde eles vieram, quais regiões que eles se encontram. Então eu vou passar material sobre
essa realidade do povo cigano no Brasil, a ver os mitos e realidades envolvendo o Petit Lenormand e o povo cigano. A gente vai estudar um pouquinho sobre a Santa Sara Kali, né, que é a padroeira dos ciganos, e a gente vai ver os tipos de rituais que são comumente associados à leitura do baralho. Para isso, como que eu posso montar minha mesa de jogo, como que é um altar cigano, né, quais são os elementos que precisam estar presentes. Então a gente vai ter que entender os fundamentos dessas ferramentas ritualísticas, né? O que significa a toalha, né, numa leitura? Por que as pessoas colocam a toalha na leitura? Como que eu represento os 4 elementos da natureza numa mesa? E se eu quiser também elementos e ferramentas exclusivamente ciganos, quais são eles? Como que eu escolho as cores das velas? Com o que eu associo para fazer essa escolha? Vamos ver os prós e contras de se utilizar incensos. Também tem os óleos essenciais e também os cristais. Os cristais são muito utilizados na mesa. Existe melhor ou pior cristal para ter numa mesa? A gente vai estudar um pouquinho de cada dessas coisas. Claro, não é um curso específico, né, de magia cigana, de rituais ciganos. Aqui eu vou passar bem o básico para vocês terem uma noção de poder incluir no seu atendimento, se você quiser, se você gostar, mas a gente sabe que não precisa de nada disso, tá bom? Depois de terem estudado o módulo 6 pela plataforma, a gente marca mais um encontro online, e aí vocês vão aprender mais alguns rituais, são os de consagração, né? Então vamos entender o que é consagrar um baralho. Por que eu consagro? E qual a diferença de um baralho consagrado de um baralho que não foi consagrado? E aí eu vou mostrar para vocês como é que se faz um ritual de consagração, tanto das ferramentas que você pode ter na sua mesa, lembrando que vai ser opcional. Eu vou ensinar porque existem pessoas que gostam, né, que sentem que isso é importante. E aí a gente vai fazer uma meditação, né, de encontro com essa energia, né, do povo cigano. Então, para algumas pessoas, algum mentor cigano se apresenta. É uma experiência muito individual. Eu vou estar reforçando sempre isso, de que não precisa, de que não é pré-requisito, né, de que vai funcionar da mesma forma, mas também mostrar os fundamentos por trás de usar. Esses elementos, né, se chamam ferramentas, ajuda a gente em algo. Depois disso, a gente já vai estar pelo grupo praticando bastante, trocando tiragens, né, tirando dúvidas, e eu vou deixar uma data em aberto para vocês, para o nosso módulo 8, a gente agenda, e aí vai ser um encontro para tirar dúvidas, para praticar os métodos que foram ensinados e fazer revisão de algum significado de carta que vocês ficaram com dúvidas, de naipe, de técnicas, de métodos de tiragem, enfim, o que for preciso nesse encontro para ajudar vocês com suas dúvidas, a gente vai fazer. E eu ensino também mais uma técnica, né, que vai ser muito importante para a mesa real e também vai ser muito legal para vocês começarem a praticar, que é o bloco de 9 cartas. E a gente vai ter um número maior de cartas, ou seja, mais informação para passar para o nosso consulente. E aí eu dou as considerações finais para vocês, né, de caminhos a seguir, para continuar estudando, onde buscar conteúdo. A gente vai finalizar o curso aí dando caminhos para vocês. Sobre valores, o valor desse curso é R$400, mas eu estou com essa promoção de até o dia 1º de maio. Ele está 3 parcelas de R$125 ou R$375 à vista, com mais 5% de desconto. Após 1º de maio, né, ele volta para o valor normal de R$400, podendo ser dividido em até 12 vezes no cartão.
Então eu agradeço muito por você ter assistido esse vídeo. Espero que tenha sido esclarecedor, principalmente a versatilidade que essa ferramenta tem de você poder usar dentro daquilo que você acredita. O baralho não se limita a nada. Eu vou ficando por aqui e até o início do nosso curso, tá bom? Um grande abraço para todo mundo.